Eu acho muito legal do Facebook, que ele mostra lembranças, né, de posts antigos. Sim, eu uso o Facebook até hoje, eu acho uma das redes sociais mais legais para usar, porque você pode botar texto e foto e tudo mais. Mas eu gosto mais porque ele mostra as coisas antigas, tanto posts nossos quanto interações com outras pessoas, né? E esse ano fazem 10 anos que eu sou tatuadora, então tem muito post lá no Facebook de 10 anos atrás, porque quando eu comecei a tatuar, o Instagram não tinha, né? Não tinha tanto. Não era tão focado no Instagram, a gente usava mais o Facebook. Então eu tava lá passando, fiquei um tempão hoje lá descendo minhas postagens e até antes de começar a tatuar, eu vi que eu lembrei, na verdade, que eu postava muitos desenhos inclusive por isso que eu comecei a tatuar, né? Porque eu sempre gostei muito de desenhar. E tem muitos desenhos, muitos processos, desde o começo do desenho, o esboço, o desenho em preto, aí depois eu vou lá e coloro. Colo- Eu passo a cor colorida no desenho. Colorir. Eu vou colorir o desenho. Antes de colorir o desenho, eu postava as fotos em preto porque eu sempre tive a dificuldade ali, nunca gostei muito, na verdade, de paciência de fazer colorido, né? De pintar. E aí eu fazia o desenho todo preto, bonitão, aí na hora de colorir eu fazia não de qualquer jeito, mas não tinha tanta paciência. E aí eu postava. Postando um desenho antes de estragar ele, porque eu sabia que na hora de colorir não ia ficar tão legal quanto em preto. E aí tem todas essas fases aí dos meus desenhos, tem um monte de desenho ali que eu fazia na escola ainda, então é muito legal ver essas lembranças antigas, porque é a documentação aí do meu processo para estar onde eu estou hoje, né, tatuadora, há 10 anos no caso, porque, né, ele vai mostrando essa parte. E todos esses desenhos, toda essa documentação, é uma palavra nova, né, que a gente está usando mais hoje em dia, toda essas coisas postadas foram só porque eu gostava de desenhar, gostava de compartilhar e meus amigos, pessoas próximas, amigos do Facebook, gostavam de ver. E aí é engraçado que quando eu comecei a tatuar, logo que eu fiz o primeiro post ali deixa eu ir me preparando para treinar, porque são 4h40 da tarde, eu tô tomando um cafezinho, mas tô tomando um café só porque eu vou treinar. Eu vou ir me arrumando aqui. E é engraçado que quando eu postei ali a minha foto da máquina de tatuagem que eu comprei um kit de tatuagem, tá aqui em algum lugar a foto, de um amigo do Facebook, inclusive. Quando eu comprei esse kit e postei lá no Facebook, uma galera ali nos comentários falou: eu já sabia! Eu quero tatuagem, me bota na agenda. Porque não tinha nenhuma tatuagem feita, não tinha nada, mas de tanto eu postar os desenhos, as pessoas tinham ali a impressão de, só porque você desenha, e olha que eu nem acho que eu desenhava bem, né? Só porque você desenha, você já tatua bem. Então tinha esse pensamento, assim, né, das pessoas próximas. E foi, inclusive, um grande. Foi um grande motivo, uma grande incentivo, para eu de fato começar ali. E quando eu comecei, já tinha tanta gente para ser cobaia que eu lembro que ali com 2, 3 meses de tatu eu tive que falar: galera, eu vou precisar começar a cobrar. Cobrava R$ 20 para eu poder pagar os materiais. Mas eu lembro. Mas eu entendi, né? Hoje em dia eu entendo, na verdade, que ter postado a minha jornada, né? Documentado a minha jornada é a frase aí que é falado mais hoje em dia. Isso eu fazia lá em 2013, sem nem saber que eu fazia isso, tá? E ter documentado a minha jornada foi muito, muito importante pro meu começo na tatuagem. Não consigo fazer duas... Não sei como é que eu consigo falar e tatuar ao mesmo tempo, porque eu não tô conseguindo montar minha malinha aqui, tá? Mas ter documentado a minha jornada quando eu comecei a tatuar de fato, já ter preparado o terreno ali, isso tudo com a cabeça de agora, eu consigo ver o que eu fiz lá só por postar. Ter feito isso foi muito bom pro meu começo, porque quando a gente tem muito cobaia, a gente treina muito, então a gente consegue estudar em cada tatuagem que a gente faz, a gente consegue, putz, nessa aqui o traço ficou horroroso, na próxima tem que ficar um pouquinho menos. Quando a gente tá começando, eu me cobrava muito, claro, me cobro até hoje, né? Mas em níveis diferentes, de você pensa em fazer de um jeito, só que você não tem ainda nem experiência, nem estudo suficiente para fazer como você está imaginando. E ter tido muitos cobaias foi muito importante para que eu pudesse avançar muito em pouco tempo tatuando. E quando eu comecei a tatuar, vem cá que eu vou buscar minha água. Quando eu comecei a tatuar, eu aprendi no YouTube. Eu comecei a ver vídeos no YouTube
Tinha poucos vídeos, não tem tantos, não tinha tantos quanto hoje em dia, né? Que bom que temos muito conteúdo sobre tatuagem agora. Mas quando eu comecei, tinha... Vou até falar aqui, foi Shark Tattoo, foi um canal ali bem antigo. E eu até fui lá no Instagram dele pedir ajuda, porque eu não conhecia nenhum tatuador na época. E não tinha nenhum acesso, assim, a estúdio de tatuagem. Tem até uma postagem minha de 2014, perguntando no meu Facebook se as pessoas conheciam estúdios que aceitavam aprendizes. Mas em 2014, quando a gente pensa hoje na tatuagem, tá muito mais acessível, né? A gente ter muito acesso a conteúdo, ficou redundante. Nas aulas de português eu estava desenhando, mas a gente tem muito mais acesso agora a estúdio de tatuagem, a conteúdo. Mas foi legal ver, eu nem lembrava desse post de 2014 que eu tava procurando, mas eu só comecei a tatuar no final de 2015, então desde 2014 eu tava ali querendo já, né? Mas eu sempre tive muito medo de... Pô, é uma responsabilidade muito grande tatuar. E quando eu comprei, inclusive, meu kit de tatuagem, eu demorei uns 3, 4 meses pra fazer a primeira tatuagem em alguém, que foi no meu irmão. E porque, assim, fui muito insistida, porque eu tinha medo ainda assim, óbvio. E aí eu treinava em pele de porco, comprava no açougue, torcinha. Alguém já fez isso? Deixa aqui nos comentários. Ou vocês sabiam que existe isso? Comprava no açougue as peles e depilava ele, que tinha uns pelinhos até. Limpava, deixava no freezer bonitinho, assim, no plástico picotado. E pegava pra tatuar. E aí, sim, nem lembro de onde eu parei aqui. Mas a questão de postar, né? De postar o processo. Então, eu vejo que só de eu ter postado meus desenhos, os lápis, toda a bagunça que a gente bagunça quando a gente tá desenhando, só de ter postado, fazendo um desenho, um processo, eu desenhava também no meu violão, eu desenhava em tudo. Em madeira, eu ganhei o violão do meu pai, tentei usar 3 vezes, aí eu desisti, porque música. Aí eu tirei todas as cordas dele, lixei e desenhei o violão inteiro, porque, né, cada um vai para a área que realmente gosta. E eu sempre postei, né, essas partes do processo. Eu lembro que o violão, quando eu terminei a frente e o fundo, eu postei, foi um dos posts mais comentados, porque o pessoal tava aguardando ver o resultado, né? Tava acompanhando desde da frente, o esboço, aí eu fui fazendo o fundo aos poucos. E aí quando eu postei pronto, nossa, eu acho que eu me senti assim, muito famosa. Isso eu não tatuava ainda. E eu lembro de ter falado para alguns amigos, assim, para alguns clientes, olha, agora eu vou precisar começar a cobrar, viu? Desculpa. E era tipo 20, 25 reais para comprar o básico, né, do material ali. E foi bem legal, assim, foi... Eu sempre tive muito cliente, desde quando eu comecei a tatuar, eu passei 6 meses tatuando em casa quando eu comecei, e esses 6 meses foram muitas tentativas de erros e acertos. Tentativas de erros e acertos. Muitas tentativas de fazer tudo, assim. Fiquei muito frustrada em todo esse período, porque, tipo, foi um período que eu aprendi sozinha, digo sozinha porque não teve ninguém do meu lado pra dizer, putz, estica mais a pele, coisas tão bestas que quando a gente tá sozinho, a gente não tem ajuda, a gente nem imagina que tem que pegar e fazer isso. E se eu tivesse feito isso em muitas tatuagens do meu começo, elas teriam ficado muito melhores do que ficaram. Então foi 6 meses ali muito difíceis, mas muito legais também. Eu lembro que toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava quanto eu gostava muito de desenhar. E, nossa, desenhar na pele de alguém pra ficar pra sempre foi muito legal essa experiência dos 6 meses. E nesse período eu também ficava procurando no Instagram estúdios pra tatuar. Recebi 1 milhão de nãos de estúdios em Salvador, onde eu morava. Mas depois de 6 meses eu nunca fiquei sem cliente nesse período. Foi massa demais. Eu tive... A agenda estava sempre boa e nessa época eu ainda fazia faculdade de engenharia civil. Então eu dividia meu tempo. Eu fazia faculdade de manhã, voltava meio-dia. Aí eu chegava em casa correndo, almoçava, arrumava ali era um quartinho, sabe esses quartinhos de independência dentro de casa? Era, sei lá, 2 metros por 2, era bem pequeno. Nem sei quantos. Cabia uma maca e a bancada. E aí eu tatuava lá, era massa. E eu chegava em casa, coisa de faculdade, não fazia. Isso foi no meu 2º ano de faculdade ali.
E aí eu lembro que eu comecei a nem ir pra aula. Ah, tinha prova, putz, eu não vou fazer. E aí eu larguei a faculdade. Nossa, eu tô contando já tudo, né? Quanto tempo tem de vídeo aí? Um monte de minutos. 10. Enfim, continuei. Eu já vou acabar. Eu nem lembro qual era o porquê desse vídeo. Aí, foi isso. Aí, foi legal documentar o meu processo, hoje em dia vendo. Como é importante, de fato, documentar. Hoje em dia eu também documento, mas hoje em dia a gente já pensa muito mais em algoritmo, engajamento, em... Qual que é a palavra que todo mundo fala? Algoritmo, né? Ai, o algoritmo não gosta disso. Quando a gente pensa em algoritmo, a gente já pensa em máquinas e não sei o quê. Pensa como muda a palavra algoritmo para pessoa. Pô, as pessoas que te seguem, elas querem ficar vendo o que você tá postando ou elas querem ver o processo por trás? Mostra o que você gostaria de ver de alguém como você, assim. Mostra o que você usa para desenhar, se, sei lá, sabe? Qualquer coisa. Então, se eu puder dar uma dica pra você que tá começando a tatuar agora, ou que você que tatua, mas tá perdido, não tenho cliente, o que eu faço? Para um pouco dessa coisa de, vou fazer por engajamento, nem sei o que eu tenho que postar. Posta normal da sua vida, posta você desenhando hoje, tira uma selfie desenhando, tira foto do desenho. Não tem, pede todos esses desenhos, acho que eles passaram aqui durante o vídeo, a editora vai ver aí se ela vai postar. Foram desses posts que eu fiz aí nesse período, e todos foram papel, lápis, borracha, lápis de cor, todas essas coisas aí, com o que eu gostava de desenhar, com o que eu desenhava, na verdade. Hoje em dia eu desenho no iPad e é isso. Falei demais? Falei. Não? Falei, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais com uma linha cronológica melhor de como eu comecei a tatuar e como é que foi esse processo mais... Posso falar por horas, se vocês quiserem, né? Deixem pergunta também. Deixem perguntas. Quiser perguntar coisas, não vou falar... né? Deixem perguntas aí, a Dani tá me lembrando, que é legal vocês. Temas de vídeo de tatuagem, assim, eu poderia ficar falando por horas, mas não vou pular o treino de hoje, vou lá treinar. Mas, assim, o que eu posso dizer, né, nesse vídeo, se você aí tá... sei lá, um lembrete pra você postar coisas que você gostaria de ver. Pense em você daqui 10 anos, o que você gostaria de ver seu, assim, tipo... Eu daqui 10 anos eu quero lembrar como que eu desenhava hoje, como eu tatuava hoje, enfim, todo esse processo. Porque tá sendo muito legal estar vendo o que a Carol de 10, 12 anos atrás estava desenhando e como estava desenhando. É isso. Se você gostou desse vídeo, foi aqui rapidinho antes de treinar. Deixa eu curtir, se inscreve no canal pra ver mais vídeos de tatuagem, me segue lá no Instagram, Carol Hidalgo Tatu, pra você ver minhas tatuagens. E deixa aqui nos comentários temas de vídeos de tatuagem, perguntas, que fase da tatu você tá, enfim, eu adoro falar sobre isso, então fique à vontade. A nossa câmera woman é a Dani, dá um oi aí, ela tá aqui filmando, o Instagram dela tá aqui, ela também é tatuadora e compartilhamos juntos a nossa jornada por lá nos nossos Instagrams. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Esqueci alguma coisa? Se eu esqueci, no próximo eu falo. Tchau!